você vai comer fora mesmo tendo restrição alimentar? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você tem intolerância alimentar, comer fora de casa parece ser uma missão impossível, não é? Restaurante, bar, aniversário, viagem, algo que deveria ser simples, de repente virá algo quase como um campo minado alimentar. Você olha o cardápio e começa a pensar: será que tem glúten? Será que tem leite? O que será que tem aqui dentro escondido? Será que teve contaminação cruzada na cozinha? E aí a pergunta que quase todo mundo fala: será que vou passar mal depois de comer isso daqui? E nesse momento, normalmente as pessoas tomam dois tipos de caminho. O primeiro é evitar de sair. Param de ir em restaurantes, param de aceitar convites, param de participar de eventos. E o segundo caminho é totalmente o oposto. Pessoa, você começa a arriscar. Come de tudo e depois paga o preço. E existe um motivo fisiológico real para ter este medo. Quando você tem uma intolerância alimentar, o seu organismo tem algumas limitações digestivas específicas. Pode ser deficiência nas suas enzimas digestivas, alteração na sua microbiota intestinal, aumento da sensibilidade do intestino ou maior resposta inflamatória a determinados componentes alimentares. Ou seja, o corpo literalmente tem mais dificuldade de processar certos tipos de alimentos. Na prática, isso significa que quando você come algo que o seu corpo não consegue digerir bem, esse alimento não é totalmente quebrado durante a sua digestão. Enquanto isso acontece, duas coisas começam a acontecer no seu intestino. Ou esse alimento fermenta, ou ele irrita a mucosa intestinal. É como tentar dissolver açúcar em um copo que já está cheio. Uma parte dissolve, mas o excesso começa a se acumular no fundo. O intestino funciona de uma forma meio que parecida. Ela tem uma capacidade digestiva limitada, e é por isso que muitas pessoas com intolerâncias alimentares relatam sintomas como inchaço abdominal, gases excessivos, desconforto intestinal, alteração no trânsito intestinal, sensação de estômago pesado, ou até episódios mais intensos como diarreia, náusea ou uma dor muito forte na região abdominal. Agora pensa comigo, se dentro da sua própria casa, onde você controla os ingredientes, às vezes é difícil evitar esses sintomas, imagina quando você está comendo fora de casa. Porque quando você come fora, existem várias variáveis que você não controla. Os ingredientes usados, a forma de preparo, os molhos escondidos, os espessantes, os temperos industrializados e, principalmente, a contaminação cruzada na cozinha. É como você tentar dirigir o carro sem saber o que esperar na frente, você não consegue ver a estrada. E é exatamente por isso que muitas pessoas com intolerâncias alimentares começam a viver nesse alerta constante. Antes de comer, pensa demais. Durante refeições, ficam tensos. Depois das refeições, esperam o corpo passar algum tipo de perrengue. Mas, se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar antes da gente continuar. Eu sou Gabriele, sou nutricionista e a minha relação com a restrição não começou lá na faculdade. Ela começou antes, na minha própria vida. Durante muitos anos eu também vivi com essa sensação de medo. Medo de comer, medo de errar, medo de passar mal depois das refeições. E quando eu comecei a investigar os meus próprios sintomas, descobri que tinha realmente as intolerâncias alimentares, como intolerância ao glúten, que é a sensibilidade ao glúten não celíaco, e intolerância à lactose. E como acontece com muitas pessoas, no começo veio muita confusão. O que posso comer? O que eu não posso? Será que eu preciso tirar tudo? Será que nunca mais vou conseguir comer normal? E isso gerou uma relação de desconfiança constante com a minha própria comida. E foi justamente tentando entender o meu próprio corpo que eu decidi estudar a nutrição, porque eu queria entender uma coisa muito específica: o que realmente acontece dentro do organismo quando alguém tem intolerância alimentar. E mais importante, como viver normalmente mesmo tendo essas restrições. E foi exatamente isso que eu comecei a descobrir ao longo dos anos. Porque a verdade é que o problema da maioria das pessoas não é a restrição alimentar em si. O problema é não saber manejar a restrição. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 coisas importantes. O primeiro: por que comer fora de casa pode ser tão difícil para quem tem intolerância alimentar do ponto de vista fisiológico. Segundo, quais são os erros mais comuns que as pessoas fazem ao passarem mal depois de comer fora. E o terceiro é o método que eu ensino para conseguir comer fora com mais segurança e previsibilidade, sem paranoia, sem isolamento social, sem viver com medo da comida. Porque intolerância alimentar não deveria significar viver preso dentro de casa. E se você já deixou de sair, de viajar, ou já passou por aquela situação constrangedora de ficar explicando para todo mundo a sua restrição no restaurante, então esse vídeo é para você.
Porque muita gente acredita que o problema da intolerância alimentar é simplesmente comer ou não comer determinado tipo de alimento. Mas fisiologicamente a história é um pouco mais complexa. Pessoas com intolerâncias alimentares normalmente não reagem apenas ao alimento em si. Elas passam mal principalmente por 3 fatores: dose do alimento, frequência de exposição e contexto digestivo em que esse alimento é consumido. Isso acontece porque o intestino humano ele tem limites fisiológicos de digestão e absorção. Ou seja, o sistema digestivo funciona através de uma sequência muito organizada de processos. Primeiro ocorre a digestão mecânica, depois a digestão química e, por fim, a absorção intestinal. Quando existe uma intolerância alimentar, algum desses processos fica limitado ou ineficiente. Por exemplo, a lactose. O problema está na enzima lactase. A lactase ela é produzida nas células da mucosa intestinal, que tem a função de quebrar a lactose, que é o açúcar presente no leite, em 2 moléculas menores, que é a glicose e a galactose. Quando a pessoa produz pouca lactase, essa quebra não acontece completamente e a lactose chega praticamente intacta no intestino grosso. É como tentar desmontar um móvel sem ter as ferramentas certas. Você até tenta, mas algumas peças ainda continuam grandes demais. E quando essa lactose chega inteira no intestino grosso, ela vira substrato para as bactérias intestinais. E essas bactérias começam a fermentar este açúcar. E essa fermentação produz gases, ácidos orgânicos e aumenta a água dentro do intestino. E aí que surgem sintomas como inchaço abdominal, gases, desconforto e, na maioria das vezes, a diarreia. Algo parecido acontece também com grupos de carboidratos chamados FODMAPs. Eles são carboidratos de cadeia curta que são pouco absorvidos no intestino delgado. Isso significa que eles passam quase intactos para o intestino grosso. E, novamente, as bactérias começam a fermentar. E quando essa fermentação acontece de forma exagerada, a pessoa pode sentir distensão abdominal, excesso de gases, dores intestinais e alteração no trânsito intestinal. E outro exemplo é no caso da sensibilidade ao glúten não celíaco, que algumas proteínas do trigo podem estimular respostas inflamatórias na mucosa intestinal. Isso significa que o intestino fica mais reativo e sensível quando entra em contato com esses componentes. E por isso, algumas pessoas relatam sintomas como desconforto abdominal, sensação de estômago pesado, inchaço, fadiga constante, e esses sintomas acontecem mesmo quando a quantidade consumida parece pequena. Agora vem um ponto muito importante: o intestino ele não funciona de uma forma binária. Não é simplesmente digere ou não digere. Na verdade, existe um limite digestivo individual. Ou seja, o corpo pode até tolerar pequenas quantidades de determinados tipos de alimentos, mas não grandes quantidades. É como um copo sendo preenchido com água. Você coloca apenas algumas gotas e nada acontece. Mas se continua colocando, uma hora o copo fica cheio e ele transborda. E o intestino acontece exatamente isso. Cada alimento que você consome vai preenchendo essa capacidade digestiva. Quando esse limite ele é ultrapassado, os sintomas começam a aparecer. E é justamente por isso que comer fora pode ser mais desafiador para quem tem intolerâncias alimentares. Porque quando você está em casa, você consegue controlar os ingredientes, quantidades e você conhece a forma do preparo. Mas quando você está em um restaurante, por exemplo, muitas dessas variáveis deixam de estar sob o seu controle. E aí que acontece uma situação muito comum. Você sai para jantar, come um prato, talvez um molho, talvez uma sobremesa ali, e aí uma bebida um pouco diferente. E algumas horas depois começa a pensar: mas eu nem comi tanto, por que eu tô passando mal? E muitas das vezes a resposta não está em um único alimento, está na soma de vários pequenos estímulos digestivos ao longo da refeição ou do seu dia. Voltando à analogia no copo. Às vezes, não foi aquele último copo de água que causou o seu transbordamento. Ele só foi a última gota. Então a pergunta que eu gosto de fazer, para os meus pacientes é: será que foi realmente aquele prato específico que causou esses sintomas? Ou foi a soma de tudo que o seu sistema digestivo teve que processar naquele dia? E entender isso muda completamente a forma como você lida com a sua alimentação fora de casa. Porque o problema ele deixa de ser apenas evitar um alimento específico e passa a gerenciar o contexto digestivo como um todo. E é justamente aí que muitas pessoas cometem alguns erros importantes.
que acabam piorando muito os sintomas. Quando alguém recebe um diagnóstico de intolerância alimentar, normalmente acontece uma coisa muito comum. Você começa a reorganizar a sua alimentação dentro de casa, mas o mundo fora de casa continua parecendo um território perigoso. E isso cria uma sensação constante de insegurança. Mas, se você colocar as estratégias deste vídeo em ação, você para de viver em alerta constante. Porque o cérebro humano ele é extremamente sensível a experiências negativas associadas à comida. Quando alguém passa mal repetidamente, após as refeições, o sistema nervoso começa a criar associações de ameaça com o ato de comer. Ou seja, se o seu corpo aprende que comer pode gerar dor, desconforto ou mal-estar, o cérebro começa a tratar a alimentação como algo potencialmente perigoso. É como tocar em um fogão quente. Depois de se queimar algumas vezes, você passa a olhar para o fogo com muito mais cuidado, né? Mesmo quando ele está desligado. E é exatamente por isso que muitas pessoas com intolerâncias alimentares relatam coisas como ficar tenso antes da refeição, pensar demais sobre os ingredientes, ficar esperando o corpo reagir depois de comer, ou até sentir ansiedade antes de sair para jantar. Quando você aprende a manejar melhor a sua alimentação fora de casa, duas coisas importantes começam a acontecer. Primeiro é que você vai reduzir os episódios de sintomas digestivos. E o segundo é que o seu cérebro começa a perceber que a alimentação não representa mais uma ameaça constante. E isso reduz o seu estado de alerta. Em outras palavras, quando o seu corpo passa a reagir menos, a mente também relaxa. Quantas vezes você já saiu para comer fora e passou metade da refeição pensando: será que isso vai me fazer mal? Exatamente. E isso vai melhorar. Um outro ponto é que você também volta a participar da vida social. A alimentação, ela tem uma função que vai muito além da nutrição. Do ponto de vista antropológico e social, comer junto sempre foi uma das principais formas de construção de vínculo de pessoas. Grande parte das interações sociais giram em torno de comida. Percebe? Aniversário, encontros, Páscoa, Natal, viagens, reuniões familiares. É como se a comida fosse uma espécie de linguagem social. Ela conecta pessoas. Quando alguém tem intolerância alimentar e não sabe como lidar com isso fora de casa, muitas das vezes começam a evitar essas situações. E aí você começa a recusar convites, começa a ficar constrangido em restaurantes, prefere não viajar, ou você começa a sentir que está sempre dando trabalho para as outras pessoas. E isso gera algo muito importante que, do ponto de vista psicológico, é uma sensação de exclusão social. O ser humano ele tem uma forte necessidade de pertencimento. Quando a alimentação começa a limitar este pertencimento, a restrição deixa de ser apenas físico e passa a ser emocional também. Quantas vezes você pensou algo do tipo: vai ser muito complicado eu explicar minha restrição? Melhor eu nem ir. Quando você entende como manejar a sua alimentação fora de casa, você recupera algo muito importante: a previsibilidade alimentar. Você sabe o que perguntar, o que escolher, o que evitar. Quando existe previsibilidade, o medo diminui. E quando o medo diminui, você volta a participar da vida social. E isso é incrível. E outro ponto, você passa a entender melhor o seu corpo. Um dos maiores problemas da intolerância alimentar é a falta de clareza sobre o que realmente desencadeia os sintomas. E isso acontece porque os sintomas digestivos eles são influenciados por vários fatores. Por exemplo, tipo de alimento, quantidade consumida, combinação alimentar, estado da sua microbiota intestinal, velocidade do seu esvaziamento gástrico e até níveis de estresse. Ou seja, o corpo ele não reage sempre da mesma forma e ao mesmo alimento. E é por isso que muitas pessoas dizem algo como: tem dia que eu como e fico bem, e tem dia que eu como a mesma coisa e passo mal. Quando você começa a desenvolver estratégias para comer fora, você passa a observar melhor alguns padrões importantes. Quais alimentos o seu corpo tolera melhor? Quais combinações pioram os sintomas? Qual a quantidade que funciona melhor para você? E qual o contexto digestivo facilita ou dificulta a sua digestão? Em outras palavras, você deixa de viver no modo tentativa e erro e começa a aprender a linguagem do seu próprio corpo. Agora existe uma crença muito comum entre as pessoas com intolerâncias alimentares.
A ideia de que restrição alimentar significa nunca mais poder comer fora, nunca mais viajar, nunca mais ir em restaurante. Mas isso não é verdade. O problema raramente é a restrição em si. O problema normalmente é não ter estratégias alimentares. É como dirigir em uma cidade nova. Você não conhece o caminho. E aí tudo parece confuso e difícil, mas quando você entende o mapa, aí as coisas começam a ficar muito mais simples. E é justamente aqui que entram alguns erros, muito comuns. Erros que fazem muitas pessoas com intolerâncias alimentares a passarem mal, mesmo quando estão tentando se cuidar. E entender esses erros é fundamental, porque muitas das vezes o problema não está no alimento em si, mas na forma como você tenta lidar com a sua restrição. Depois que alguém descobre uma intolerância alimentar, normalmente acontece uma mudança brusca no comportamento alimentar. Você começa a se proteger, e isso é totalmente compreensível. O problema é que, tentando evitar os sintomas, muita gente acaba entrando em estratégias que pioram a relação com a comida e até a piora da tolerância digestiva. O primeiro erro é você dizer que simplesmente evita tudo, e isso é extremamente comum. Você recebe o diagnóstico ou começa a suspeitar de intolerância e decide cortar praticamente tudo da sua alimentação. A exclusão alimentar ampla, quando feita sem critério clínico, pode gerar 3 consequências importantes: aumento da ansiedade alimentar, desenvolvimento de relação disfuncional com a comida e aumento da hipervigilância alimentar. E essa hipervigilância envolve um estado constante de monitoramento do que você está ingerindo. E quando o cérebro associa repetidamente um alimento com risco ou dor, ele ativa sistemas de proteção ligados ao sistema nervoso autônomo. Isso pode aumentar o seu estado de alerta, antecipação de sintomas, tensão antes de refeição. Bom, em outras palavras, você começa a viver em um modo de sobrevivência alimentar. Comer deixa de ser uma atividade natural e passa a ser uma atividade cheia de tensão. E aí que começam a surgir situações como evitar aniversários, recusar convites, não querer viajar, ficar constrangido em restaurantes. E aí que eu sempre pergunto para os meus pacientes: será que o objetivo da restrição alimentar é proteger sua saúde? Ou é tirar você da vida social? Um segundo erro é você dizer que você arrisca e depois lida com as consequências. E este é o extremo oposto do primeiro erro. Você sabe que determinado alimento provoca determinados sintomas, mas decide comer mesmo assim. A exposição repetida de alimentos que desencadeiam sintomas podem contribuir para 3 processos fisiológicos importantes: manutenção da inflamação intestinal de baixo grau, alteração da microbiota intestinal e aumento da sensibilidade visceral. O intestino ele possui uma rede nervosa e muito complexa chamada sistema nervoso entérico. Esse sistema regula a sensibilidade, motilidade e percepção de dor intestinal. Quando o intestino é exposto repetidamente a estímulos irritativos ou inflamatórios, este sistema pode se tornar mais sensível. Ou seja, quando você força o intestino a lidar com algo que ele não tolera muito bem, mais reativo ele pode ficar. É como continuar correndo com um tornozelo machucado. Cada corrida piora um pouco mais a inflamação, até que o tornozelo começa a doer até para caminhar. E é por isso que algumas pessoas relatam algo muito curioso. No começo, determinado alimento causava sintomas leves. Com o tempo, os sintomas começaram a ficar mais intensos. Ou você pode me dizer: nossa, eu estou menos tolerante? Algo que antes era tolerável agora passa a provocar um desconforto maior. Você já percebeu que algumas intolerâncias parecem ficar mais sensíveis ao longo do tempo? Em muitos casos, isso acontece justamente por esse ciclo: exposição, irritação intestinal e aumento da sensibilidade. E um terceiro erro é você falar que confia que o restaurante sabe. Esse é um dos erros mais perigosos, principalmente para pessoas com intolerâncias mais sensíveis ou até mesmo a doença celíaca. A maioria dos estabelecimentos alimentares não possuem protocolos rigorosos de controle de contaminação cruzada. A contaminação cruzada ocorre quando partículas de um alimento entram em contato com outro alimento que deveria estar livre daquele componente. Em cozinhas profissionais, isso pode acontecer de várias formas: utensílios compartilhados, superfícies de preparo sendo compartilhados também, fritadeiras usadas para diferentes alimentos, utensílios que manipulam farinha e depois outros alimentos. Ou seja, mesmo que o prato não tenha o ingrediente diretamente, ele pode entrar em contato com pequenas quantidades
durante o seu preparo. Um exemplo muito comum acontece com alimentos sem glúten. O restaurante pode preparar um prato sem trigo, mas pode usar a mesma chapa onde um pão foi aquecido, ou a mesma faca que cortou um sanduíche. E para muitas pessoas isso já é suficiente para provocar sintomas. Quantas vezes você já pediu algo aparentemente seguro e mesmo assim passou mal depois? E quando você entende esses três erros, fica muito claro porque tantas pessoas com intolerâncias alimentares passam mal mesmo tentando se cuidar. Porque oscilam entre os dois extremos, ou evitam tudo ou arriscam demais. Mas existe um terceiro caminho. Um caminho muito mais estratégico que permite reduzir os sintomas sem viver em isolamento alimentar. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Como comer fora de casa com muito mais segurança e previsibilidade. Então, como alguém com intolerância alimentar consegue comer fora sem viver em paranoia, mas também sem viver passando mal? E a resposta não está em sorte, ela está em estratégia alimentar. Existe uma lógica que reduz muito o risco de sintomas quando você come fora de casa. E essa lógica envolve 5 passos. O primeiro passo é você escolher o restaurante certo. O ambiente alimentar influencia diretamente o risco de exposição a ingredientes problemáticos e a contaminação cruzada. No âmbito de consultoria em qualidade de alimentos, existe um conceito chamado controle de processo. Quanto mais padronizado e organizado é o processo de preparo dos alimentos, menor tende a ser o risco de erros de contaminação cruzada. Isso significa que alguns restaurantes naturalmente oferecem mais segurança alimentar do que outros. Restaurantes que trabalham com cardápios muito complexos, com muitos pratos e muitas preparações simultâneas, tendem a ter mais manipulação de ingredientes diferentes na mesma cozinha. E isso aumenta a chance de contato entre alimentos que deveriam ficar separados. E quando você começa a observar isso, percebe alguns padrões. Existem restaurantes que explicam ingredientes com clareza, já têm opções adaptadas ou já estão acostumados a lidar com restrições alimentares. E existem outros que claramente não têm esse tipo de organização. E antes de sair de casa, algumas pequenas atitudes já reduzem muito esse risco. Veja o cardápio online e veja se o restaurante menciona opções sem glúten, sem lactose ou adaptadas. Se você sabe que o seu intestino é sensível, faz sentido escolher um ambiente alimentar mais previsível ou simplesmente entrar no primeiro restaurante que aparecer. O segundo passo é a comunicação clara. Muitos erros alimentares em restaurantes acontecem por negligência, por falha de comunicação. Estudos sobre segurança alimentar mostram que uma das principais causas de erro em cozinhas profissionais é justamente a interpretação incorreta de instruções. Ou seja, às vezes o problema não é que o restaurante não queira te ajudar. O problema é que a informação não foi passada de forma clara. Quando você diz apenas "eu não posso glúten", isso pode ser interpretado de várias formas diferentes. Algumas pessoas entendem como evitar pão, outras entendem como evitar farinha, mas nem sempre consideram a contaminação cruzada. O garçom não é nutricionista e muito provavelmente não está na sua pele para saber o que você pode e o que você não pode. Ele não tem a obrigação de entender profundamente as intolerâncias alimentares. Então, ele precisa de informações claras e objetivas. Por isso, a forma como você se comunica sobre a sua restrição muda muito o resultado. Em vez de dizer "eu não posso glúten", diga algo mais específico, como "eu tenho intolerância ao glúten. Preciso que o prato não tenha farinha e que não tenha contato com pão ou outros alimentos com trigo". Percebe a diferença entre uma informação vaga e uma instrução clara? O terceiro passo é a estratégia do prato. Quanto maior o número de ingredientes em uma preparação, maior a probabilidade da exposição a componentes alimentares que podem desencadear alguns sintomas. Isso acontece porque cada ingrediente representa uma variável digestiva. Quando você consome muitos ingredientes diferentes ao mesmo tempo, o sistema digestivo precisa processar várias moléculas diferentes de forma simultânea. Proteínas, carboidratos, fibras fermentáveis, aditivos alimentares, temperos, molhos. Ou seja, quanto mais complexo o seu prato, mais imprevisível ele se torna para o seu intestino. É como tentar resolver um problema com muitas variáveis ao mesmo tempo. Quanto mais variáveis existem, mais difícil fica prever o resultado. E isso explica porque muitas pessoas toleram bem refeições simples, mas apresentam sintomas após pratos muito elaborados. Por isso, quando você come fora,
Prefira preparações mais simples, por exemplo, proteínas grelhadas, acompanhamentos naturais, menos molhos, menos preparações muito complexas. Você já percebeu que muitas das vezes refeições mais simples são justamente aquelas que seu intestino tolera melhor? O quarto passo é o gerenciamento da dose. Nas intolerâncias alimentares, a resposta fisiológica muitas das vezes depende da quantidade ingerida. Isso acontece porque o sistema digestivo possui capacidade limitada de metabolizar determinadas substâncias. No caso da lactose, por exemplo, a quantidade de enzima lactase disponível no intestino ela é limitada. Quando a quantidade de lactose ingerida ultrapassa essa capacidade, parte dela permanece não digerida. Ou seja, às vezes o problema não é o alimento em si, é a quantidade que o seu corpo precisa processar. É como um remédio. Na dose certa ela ajuda, na dose errada pode causar efeitos indesejados. E é por isso que algumas pessoas dizem: um pouco eu tolero, mas muito me faz mal. Quando estiver comendo fora, observe o tamanho da refeição. Evite misturar muitos alimentos problemáticos na mesma refeição e respeite os sinais da sua saciedade. E o quinto passo é você ter um plano B alimentar. A previsibilidade ela reduz significativamente níveis de ansiedade alimentar. Quando o seu cérebro percebe que existe uma alternativa segura, o nível de vigilância diminui. Ou seja, ter um plano B reduz esse estresse associado à sua alimentação fora de casa. É como viajar sabendo que você tem um mapa, mesmo que você não precise usar ele. Mas saber que ele está ali já traz uma segurança. Algumas estratégias muito simples podem ajudar, como levar um snack mais seguro, ter enzimas digestivas quando indicadas, ou saber outro restaurante próximo que tem opções mais adequadas. Percebe como isso muda a sensação de controle? Quando você começa a aplicar esses princípios, uma coisa interessante acontece. Comer fora deixa de ser uma situação de risco imprevisível e passa a ser uma situação gerenciável. E isso muda completamente sua relação com a alimentação. Bom, depois de tudo que conversamos até aqui, fica muito mais claro entender uma coisa importante. Muitas pessoas que têm intolerâncias alimentares acreditam que o problema é a falta de disciplina, ou acreditam que precisam simplesmente ter uma força de vontade um pouquinho maior. Mas na maioria das vezes, o que realmente falta é uma estratégia alimentar. O comportamento alimentar não depende apenas de motivação, ele depende de estrutura e previsibilidade e também a segurança alimentar. Quando uma pessoa vive constantemente com medo de passar mal depois de comer, o cérebro entra em um estado de hipervigilância alimentar. E esse estado aumenta a ansiedade antes de refeição e pode até amplificar a percepção de sintomas digestivos. Ou seja, quando comer vira uma experiência imprevisível, o corpo começa a reagir com atenção e medo. E foi exatamente por isso que ao longo desse vídeo a gente falou sobre coisas que aparecem simples, mas que mudam completamente a experiência alimentar de quem tem restrição. Escolher o melhor restaurante, saber se comunicar na restrição, montar um prato mais previsível e entender a sua dose e ter um plano B. Quando essas estratégias elas entram na sua rotina, acontecem algumas mudanças importantes. O intestino passa a receber menos estímulos irritativos, a inflamação intestinal tende a reduzir e a digestão fica mais previsível, e com o tempo o cérebro deixa de associar comida com perigo. E quando isso acontece, comer volta a ser algo muito mais natural. Ter intolerância alimentar não precisa e nem significa viver com medo da comida. Você não precisa evitar restaurantes e nem deixar de viajar, muito menos se afastar de momentos sociais. O que muda é a forma como você se prepara para esses momentos. Quando você aprende a organizar a sua alimentação de forma estratégica, o seu intestino melhora, os sintomas reduzem e a ansiedade alimentar diminui, e a comida deixa de ser um inimigo. Você não precisa viver em alerta constante, você pode viver com a liberdade. Agora eu quero saber de você. Qual é a maior dificuldade que você tem quando precisa comer fora, tendo uma restrição alimentar? É encontrar restaurantes seguros? Explicar sua restrição? É o medo de passar mal depois? Ou é outra coisa? Bom, comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda a criar conteúdos que realmente resolvem os problemas de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!